Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a gente pena aqui para achar uma boa notícia, mas graças à dica do nosso irmão Luciano José Oliveira Tito, finalmente essa dica veio e a gente agradece de coração esse irmão de fé e batalha, né família? Não é possível que a gente só possa falar de coisa ruim, deve estar acontecendo alguma coisa boa. Não no Brasil, infelizmente, como você vai ver aqui, mas pelo menos na Suécia, meus nobres e queridos irmãos. A Suécia, esse país, como você pode ver aqui, outras matérias, essa aqui mesmo, ó, bem antiga, de 2014, né? Era de 22 de abril de 2014, e eles diziam, Suécia sofre com a ideologia de gênero, né? E aqui eles falavam um pouco dos problemas, né, que a Suécia enfrentava, meus irmãos. As crianças são tratadas como se não fosse nem menino nem menina, né? Como eles querem, sem gênero. E isso gera uma confusão na cabeça dos adolescentes, meus irmãos. E isola os próprios pais das próprias crianças que nem sabem se dirigir ao filho. É uma confusão generalizada, né? E isso aqui é uma matéria de 2014, né? E o país segue com essa ideologia, seguia pelo menos. E agora, pelo menos na área da saúde, eles vão retroceder um pouco. Essa outra matéria aqui, ela fala, ó, Suécia e a ideologia de gênero ao nível máximo, né? Na Suécia, as escolas cada vez mais estão criando metodologias para que os meninos e meninas sejam tratados sem distinção, e para isso não usam mais os pronomes ela ou ele, han e hon, mas a palavra inventada, hint, que não distinguiria o gênero masculino e feminino. Então é isso, é aqueles absurdos que eles inventam, que eles vêm o tempo todo aí. Primeiro tentaram falar cientificamente, gastaram milhões em pesquisas para ver se achava alguma célula diferente, né, alguma coisa que pudesse dizer, não, mas é genético, em pessoas que têm essas escolhas diferentes, que a gente respeita, mas que, como a gente já falou aqui, não deve ser incentivado, principalmente para a criança, né? Como o doutor Enéas mesmo dizia, e dava show nos debates, essa é uma questão absurda. Então, cientificamente, nunca conseguiram provar nada. Então, eles vão para o psicológico, né? Agora foram para o psicológico, proibiram os psiquiatras, psicólogos, de dar o tratamento para quem queria, né? Batizar, inclusive, de cura gay. E aí ficou taxado assim, pejorativamente, e acabou sendo proibido. Agora, o profissional que mesmo que, como aconteceu há pouco tempo, comecinho do ano passado, eu vi essa matéria, que o rapaz foi lá e disse, olha, eu gostaria de deixar de ser, tem como o senhor me ajudar com isso? O psicólogo disse, tem. E aí o namorado dele achou ruim, denunciou o profissional e ele perdeu, estava perdendo, não sei se chegou a perder, né, mas foi processado com risco de perder o direito de continuar exercendo a profissão. Quer dizer, um cara formado, estudou para aquilo, ele não ofereceu, o próprio rapaz admite que pediu o tratamento, mas o parceiro dele não gostou e denunciou o cara. Então você vê, família, coisas assim que a gente fica de boca aberta. Então a matéria do nosso irmão, que está na Oeste, ela diz o seguinte, ó, Suécia abandona tratamento baseado em ideologia de gênero. Quer dizer, até o tratamento, isso é de saúde, até isso tinha que ter ideologia de gênero. Então você vê, meu irmão, qual é o perigo dos avanços da esquerda. O Conselho Nacional Sueco de Saúde e Bem-Estar, NBHW, publicou na semana, no caso essa matéria de 25 de dezembro de 2022, muito recente. Então, durante essa semana de 2022, eles publicaram as novas diretrizes de tratamento para jovens com disforia de gênero, que instrui explicitamente os médicos que o apoio psicossocial sem a prescrição de medicamentos deve ser a primeira linha de tratamento. A regra segue uma mudança de postura da Suécia, iniciada em 2021, que eliminou o uso dos bloqueadores de puberdade e hormônios do sexo oposto para tratar jovens com possível disforia de gênero. E o apoio psicossocial, que ajuda o jovem a conviver com o desenvolvimento do corpo na puberdade, sem medicação, precisa ser a primeira opção na escolha de medidas de cuidado, prevê uma das diretrizes do NBHW. Nas diretrizes, o NBHW disse considerar que os riscos do tratamento de supressão de puberdade com análogos da GnRH, hormônio bloqueador de puberdade, e tratamento hormonal de afirmação de gênero, atualmente superam os possíveis benefícios e que os tratamentos devem ser oferecidos apenas em casos excepcionais. Família, eu não sou nenhum especialista em saúde, né? Deixa isso aqui bem claro, mas o que a gente entende, né, e a prática é essa, é que chega o jovem, né, o rapazinho ali, pré-adolescente que está se desenvolvendo, aí ele diz que se sente uma menina. Então eles começam a dar esses bloqueadores para bloquear ali os hormônios masculinos, que fazem parte do desenvolvimento do corpo dele, inclusive dos órgãos. Então eles dão para bloquear isso.
e começam a dar hormônios, por exemplo, femininos. Começam a fazer esse tratamento para o cara parecer cada vez mais com a mulher, afinar mais a voz, começar a ter mais curvas no corpo, aumentar o quadril e tudo isso. Aí eu pergunto a você, isso é bom para o corpo? Não, isso não é bom para o corpo. Mas na visão desse povo aqui, dane-se a saúde do indivíduo. Ele quer fazer, mesmo que depois ele se arrependa, que é o que acontece com muitos. E aí o mal já foi feito, porque aquela fase que o corpo dele estava soltando esses hormônios masculinos no homem, femininos na mulher, passou. E a pessoa não só não aproveitou a própria natureza, como ainda inibiu e colocou outra coisa que o corpo mais pra frente vai mostrar que não deu certo. Então você veja onde é que a gente chega, meus irmãos, quando as pessoas são omissas e se calam diante de absurdos como esse, porque sempre foi isso, absurdo. Não tem nada a ver com inclusão nem com respeito aqui. Na verdade, não se está respeitando a própria vida. Se a pessoa tem uma escolha diferente, já disse. Eu acho que ninguém está interessado na vida particular do outro. Cada um que seja feliz da sua própria maneira. A questão aqui é que querem impor uma escolha como se fosse uma coisa da natureza. E nunca foi. É uma questão de escolha. Por exemplo, alguém nasce para ser engenheiro? Não. Alguém nasce para ser advogado? Não. É uma coisa que a gente escolhe ser. Eu quero ser esse profissional. Há alguma coisa de errado com isso? Não. É a mesma coisa aqui. A pessoa faz a escolha dela, se sente bem daquele jeito e acabou. As leis que garantem o respeito já estão criadas. Agora a questão não é mais essa. E cada vez mais quando você lê esse tipo de matéria, você vê que é exatamente isso. Continuando aqui, ó, o NBHW ainda considera que a disforia de gênero e não a identidade de gênero deve determinar o acesso aos cuidados e tratamento. A organização sem fins lucrativos, traduzindo aqui, né, CEGM, Sociedade para a Medicina de Gênero baseada em evidências em tradução livre. A atualização é mudar significativamente a forma de conduta dos órgãos suecos de saúde adotada até 2015, baseada principalmente nas diretrizes de Associação Profissional Mundial de Saúde Transgênero. Então é uma coisa mundial, família. Desde então, o WPATH mental, por sua decisão, a pontos de vistas ideológicas não suportadas por evidências, exclusão de preocupações éticas e descaracterização da ciência básica, segundo o CEGM. 3 razões principais listadas para a mudança de postura foram a falta de evidências científicas confiáveis, aumento dos casos de destransição quando a pessoa quer voltar ao sexo de nascimento, e um aumento acentuado e não explicado de casos de disforia de gênero juvenil, especialmente em adolescentes sem históricos anterior de angústia de gênero. Então, eles usam esse monte de palavras, família. Deixa eu terminar de ler, que falta só 3 linhas aqui. A Suécia, juntamente com as autoridades de saúde da Finlândia e do Reino Unido, faz parte de um crescente consenso internacional de que menores com disforia de gênero devem ser tratados primeiro com psicoterapia, não com intervenções médicas. Na verdade, família, traduzindo aqui, esqueça essas palavras bonitinhas. O que eles estavam fazendo era enchendo essas crianças de medicação. Os problemas começam a aparecer. Você vê que até nos esportes a Suécia era uma potência no futebol. Isso lá atrás, em 1958, inclusive disputaram o título, né, contra o Pelé. E tinha uma excelente seleção. Eu inclusive assisti o jogo. O Brasil ganhou com a vitória de 5-2, mas você via que eles tinham muito talento também para jogar. Quem assistiu o jogo, quem teve a oportunidade de assistir, e tem aqui no YouTube até o jogo todo, se você quiser ver. Aí você procurar aí Brasil vs Suécia, final da Copa do Mundo, você vai encontrar. E é lógico, as coisas eram muito mais humildes, né? O nível era diferente, mas você vê que os caras tinham muito talento, né? Não é à toa que estavam na final da Copa do Mundo. Mas hoje isso desapareceu. E aí você vê o porquê disso. Você imagina, família, uma criança 10, 12 anos, que nem vota ainda, justamente porque não tem maturidade para coisas tão importantes assim, de repente ela pode decidir o que ela é. Não é escolher uma profissão, não é que a gente faz isso quando já está ali virando adulto, né? Saindo da adolescência e entrando em adulto, 18, 20 anos, já é um adulto. Você vai escolher uma profissão quando chega mais ou menos nessa idade. Mas os caras esquecem isso e querem que uma criança de 10, 12 anos diga o que ela é. Então a criança incentivada, isso sim, incentivada por essas pessoas, inventa de partir para esse lado, começa a fazer esse tratamento hormonal, prejudica o seu próprio desenvolvimento, fica franzino, fica pequeno, se arrepende do que fez e aí o mal já está feito. Então foram tantos casos assim, o povo deles literalmente enfraquecendo, que agora eles vêm com essa, não, primeiro vamos tentar agora conversar, ver se é isso mesmo.
Eles nunca reconhecem isso aqui, meus irmãos. Era questão de indenização. As famílias tinham o direito de pedir indenização. Mas você viu que essa instituição que está lá, ela é internacional. E é aí que a gente lembra de novo do Dr. Enéas, que ele deu o exemplo do octopus, com seus tentáculos sugando todas as fontes de renda verdadeira do país, se apoderando delas, comprando, e a partir daí o país fica na mão deles. E eles vão exigindo, vão introduzindo essas grandes organizações, esses grandes grupos, muitas vezes mascaradas de ONGs, e eles vão dia após dia, você vê o poder que esses caras têm, políticos que são totalmente contra, não ousam a falar delas, falam até do que está sendo proposto. E às vezes, né, embora critique bastante, os projetos depois vai lá e vota junto. Isso aconteceu o tempo todo aqui no Brasil, com a direita, né, a direita canhota. E aí, nossa, mas por que vocês aprovaram isso? Não, mas aí é um tabuleiro 4D que a gente está fazendo aí, a gente está dando um passinho para trás para dar dois para frente. Sempre dão essa desculpa, né, pro gado achar que eles são contra. Mas quando a coisa é grande mesmo assim, quando é internacional, quando é uma vontade imposta, e eles dizem, olha, eu quero que aprove isso, vai se aprovando até chegar ao ponto como acontece agora com a Suécia. É uma só cultura, meus irmãos, que eles querem no mundo. Eles não aceitam o contraditório. Não aceitam nem mudarem a sua própria região. Eles querem mudar o mundo. A globalização é isso. Um mundo unificado. E para unificar, precisa que as culturas de cada país mudem. Não compre a narrativa deles, que eles falam, não, mas nós estamos aí para preservar a cultura, temos incentivos para isso, os países têm. Não, a cultura está sendo mudada aos poucos. O que é cultura mesmo, eles não divulgam. Você vê coisas bizonhas, como por exemplo aquele Queen Museu. Aquilo ali não é cultura, mas nós pagamos por aquilo. É verba pública para aquilo. E é por isso que eu fiquei totalmente contra esses movimentos desesperados aí em cima das portas de quartéis, porque as pessoas têm que ver o que está sendo proposto e quem está votando junto com essas propostas. E quando você faz isso, você vê que é aquela direita que estava aqui e a esquerda não se diferenciam muito. A verdade é essa, meus irmãos. Então, se essa é a verdade, as pessoas têm que estar prontas para que esse tipo de lei não seja criada no Brasil, porque será. Eu já mostrei para vocês, mas para quem não viu, tá aqui, ó. STF julga a liberação da ideologia de gênero nas escolas. Nós já lemos essa matéria aqui no canal. Recente, 19 de novembro de 2022. Eles tentam, meus irmãos, aprovar essas coisas através do Congresso. Não consegue, vai para o Supremo. Teve outro país aqui que eu prefiro não citar, até porque o vídeo que a gente fez ficou pouco tempo no ar, mas foi aprovado a interrupção de vida, né, da gravidez até 6 meses. Isso aí para mim é crime. 6 meses a vida está formada ali. Não, mas liberaram a interrupção. Quer dizer, o Congresso ia aprovar uma coisa dessa, pessoas eleitas para representar o povo, por mais corruptos que seja? Não. Então foram lá no STF deles e aprovaram. E você acha que aqui no Brasil não está assim? Ainda mais quando teremos agora um presidente alinhado com eles? Por isso é que eu disse, meus irmãos, nós não temos energia para jogar fora e desperdiçar, principalmente com um corrupto como o Bolsonaro. Que tudo que vai vir agora daqui para frente, coloque na conta dele, é culpa dele. Graças às ações dele, colocando um ministro no STF e declarando a suspeição de Moro, enfraquecendo, obviamente, se o juiz é suspeito, se o juiz não é de confiança, que fez a condenação, você julga assim, enfraquece a condenação dele para depois se isentar, dizer, olha, mas a condenação dele eu queria manter. Ora, mas você mesmo apontou o dedo e voltou dizendo que o cara era no mínimo suspeito, como é que pode? E eles fizeram isso porque queriam o Lula solto. Do contrário, se a Lava Jato continuasse avançando, ia acabar chegando neles, meus irmãos, porque tem muito esquema aí e vão aparecer nesse ano. E é por isso que eu digo e repito, as pessoas não podem idolatrar homens. A partir do momento que a pessoa dá o seu voto, ela só tem que cobrar, porque é um empregado ilustre que está ali, somente isso, um empregado que deve ser supervisionado nos seus afazeres. Do contrário, meus irmãos, não tenham dúvida que eles vão se vender mesmo. Porque essa história de esquerda e direita, como o próprio Bolsonaro depois debochou, disse, não, eu nunca fui de direita, eu sou do centrão. Debochou do povo. Mas a alienação, a doutrinação é tão grande que as pessoas nem entendem isso. Então, meus irmãos, é isso. É uma boa notícia, né? Entre aspas, né? Não tão boa assim. Mas você vê que a verdade ela sempre aparece. Ainda que o país seja totalmente tomado, como é o caso da Suécia, por essa ideologia,
ainda assim a verdade aparece. E o pior, sabe, meus irmãos, é que eu vejo é que as pessoas, né, os nossos irmãos aqui, que são sempre muito bem-vindos, que têm escolha diferente da nossa, eles não têm nada a ver com isso. Eles não concordam com esse tipo de coisa, meus irmãos. Um ou outro militante radical é que quer, não, mas as crianças têm que ser ensinadas assim. Mas a grande maioria só queria o respeito, o direito de trabalhar, o direito de viver a sua vida, a sua privacidade, sem ser esculhambado. A pessoa só queria isso. É a grande maioria que a gente respeita. Nós estamos de acordo com isso. Não tem nada a ver de eu e você ficar apontando o dedo, sendo que nós também somos pecadores. Todos nós. Quem vai julgar é Deus. E aí levanta a bandeira dessas pessoas que são tão maltratadas e acaba o quê? Direcionando o ódio a elas que não merecem isso. Por conta de quê? De militância, de agendas que não tem nada a ver com a causa deles. Então é terrível, família. E é preciso compreensão nessas horas, né? Porque tem muita gente às vezes que generaliza e acaba aí sendo errado, né? Ficando pelo mal. E não é assim, né, meus irmãos? A gente tem que ver quem está fazendo e por que está fazendo. Tá certo? Você vai ver que não tem nada a ver com a causa de ninguém. Na verdade aí é uma agenda que está sendo implementada à volta de antigos costumes. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deixa a tua opinião aí. O que é que você acha sobre isso? Prepare-se porque 2023 está chegando e vem muita coisa por aí. Precisamos estar prontos, firmes e fortes para fazer a nossa parte. Porque assim como disse a Bíblia, né, para aquelas pessoas que dizem o seguinte: ah, mas não tem o que fazer, Davi. Só para encerrar aqui o vídeo, já ia encerrar, mas a gente precisa ouvir isso aqui. Lucas 17:1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos. Então tem que vir. O Messias disse que é inevitável. Mas, para aqueles que vão dizer assim: Davi, tá vendo aí? Mas ai do homem pela qual elas vêm. Então veja, tem que acontecer. Mas Deus não determinou, vai ser você aí que tem que fazer isso. Não. Ai daquele por quem elas vêm. Porque deixou o mal o corromper. Deixou o mal entrar. Como eu disse a você, meus irmãos, inclusive em possessão também, espiritual, a pessoa é culpada. Porque às vezes a pessoa diz o seguinte: não, mas se existe o mal, se ele influencia, se ele se apodera de pessoas, e isso está provado na Bíblia, que Jesus expulsava essas entidades, né? Se existe isso, então a pessoa não é culpada. Errado. O Messias disse que é culpado. Aqui está claro: ai por quem elas vêm. Então, quando todas essas coisas se apoderam da pessoa, é porque ela permitiu. E aí ele diz o seguinte: melhor fora que lhe pendurasse o pescoço em uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. E essas pessoas, meus irmãos, estão literalmente esquecendo disso. E o castigo vem. Então, só para repetir sem interrupção: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual elas vêm. Melhor fora que lhe pendurasse o seu pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, meus irmãos, é obrigação de todos nós preservar e proteger, manter a inocência das nossas crianças. Isso é a nossa obrigação. Ensinar o caminho pelo qual a nova geração deve andar é uma obrigação nossa. E se todas essas coisas têm de acontecer, que aconteçam, mas não pela nossa omissão, não pela nossa cumplicidade. É preciso, dentro do que a lei permite, nós fazemos a nossa parte e não nos acovardar como muitos estão fazendo. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que a mensagem tenha sido compreendida. Peço que você compartilhe e agradeço mais uma vez a sua presença, meus irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!